Gente, que tristeza, hein? Foi sepultada ontem a ex-vereadora, 2 mandatos ela teve, hein? A ex-vereadora de Nova Prata, Roseli, que foi assassinada pelo ex-marido. Os dois viveram juntos quase 30 anos e estavam separados há 6 meses. A reportagem é da Fernanda Simoneto. A Brigada Militar foi acionada por volta das 13h30 da manhã pela mãe de Roseli Albuquerque. A imagem de uma câmera de segurança mostra a chegada de Ari Albuquerque, ex-marido da vítima, no prédio onde Roseli vivia. Ele entrou na residência por volta das 2h30 da manhã. Quando a polícia chegou na residência, os dois já estavam sem vida. Um familiar foi acionado porque ela manda uma mensagem dizendo vem aqui, faz uma ligação de WhatsApp, que no primeiro momento não é atendida, e depois mais tarde se sucede que ela também recebe uma ligação de WhatsApp dele. E aí ela decide, então, a familiar ir até a casa, né, já aciona a Brigada Militar, que sabia da relação conflituosa deles. Roseli já estava separada do autor do crime há 6 meses. Os dois foram casados por 28 anos e tinham um filho juntos. Eles não têm medida protetiva em andamento, ela não tem registro de violência doméstica recente, né? O único registro que foi feito dentro desse relacionamento de 28 anos foi um registro lá em 2017 e depois não se seguiram registros. Nenhum registro, nenhum pedido de ajuda. A gente sabe, pelas informações da família, que a relação era conflituosa e que ele fazia ameaças de matá-la, né? E que ela tinha medo dele, enfim, medo dessa possibilidade. Roseli Albuquerque ocupava o cargo de diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Em 2020, ela foi a vereadora mais votada em Nova Prata. Amigos dizem que Roseli era uma pessoa muito querida na cidade. Roseli era uma grande mulher, no verdadeiro significado, assim, incrível, mulherão, mas não só na aparência. Ela gostava muito de ajudar as pessoas. Não teve uma vez que eu pedi alguma ajuda em relação para ajudar alguém da comunidade, para mim, dicas. Ela era uma referência aqui na cidade, sabe? De uma mulher forte, uma mulher lutadora. Para Elisiane, o sentimento é de indignação com a morte da amiga. A comunidade inteira está muito revoltada, está muito indignada e temos que lutar agora para a Roseli não ser mais uma. Nós temos que lutar, nós temos que se unir, as mulheres elas têm que se unir, elas têm que lutar para acabar isso, e que isso que aconteceu com a Roseli, infelizmente não vai trazer ela de volta, nada vai trazer ela de volta, mas que a gente possa, assim, como mulheres, fazer alguma coisa, ir atrás das autoridades, a gente fazer valer, né, medida protetiva, fazer valer alguma coisa contra esses homens tão covardes. Em nota, a Secretaria de Esportes do Estado lamentou profundamente a morte da diretora. O que disse a última entrevistada, né? Eu assino embaixo. E eu disse isso, a mesmíssima coisa, lá na primeira quinzena do mês passado, primeira quinzena de janeiro, lembra? Quando eu falei que era preciso um esforço, reunindo a sociedade civil organizada, os poderes constituídos, né? Executivo, legislativo, judiciário, e aí não só, né, os governos estaduais, como os municípios, são mais de 5.000 espalhados por todo esse país, mas principalmente quem tem o dinheiro, quem tem o bereré, que é o governo federal. Foi feito o pacto lá em Brasília, que até agora, pelo que eu sei, o nosso governador não assinou. Governador que, inclusive, governador Eduardo Leite, que se manifestou nas redes sociais, porque não foi apenas, né, uma gaúcha que morreu, uma mulher gaúcha que morreu, mas foi uma colega de partido também dele que morreu, do PSD, o novo partido do nosso governador do Rio Grande do Sul. A Roseli foi candidata em 2024 a vice-prefeita, estava na chapa, numa das chapas, não venceu. Era diretora regional da secretaria, a gente mostrou aí, a Fernanda Simoneto explicou direitinho, diretora regional da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Era uma pessoa extremamente conhecida. Agora, governador, o senhor tem que
se manifestar, como fez muito bem no final de semana. Mas além disso, governador, é preciso urgentemente, eu fiquei sabendo aí que está com um déficit na Polícia Civil, se eu não me engano, do ano passado para cá, mais de 1.000 policiais civis se aposentaram ou pediram para sair da instituição. Lembrando que no nosso Rio Grande do Sul, só existem 23, 24 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Um estado com quase 500 municípios, só 23, 24, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, de cara, o que a gente vê? Que a chamada rede de proteção às mulheres, ela é falha. Ela tem buracos. Ela não está funcionando, porque se estivesse funcionando, a gente não estaria dando mais um feminicídio aqui. A notícia de mais um assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher. Pelo amor de Deus, é preciso acontecer mais o quê? Me diga. Mais o quê? Semana passada a gente mostrou a situação, né? Ouvimos na sexta-feira a presidente da Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, que falou também sobre a falta de efetivo. As pessoas estão fazendo concurso em outros estados, porque os salários são mais, né? São melhores, maiores, e estão indo embora. Isso não acontece só no IGP, acontece dentro da Polícia Civil, dentro da Brigada Militar, dentro da Polícia Penal. Esse foi o 17º feminicídio. E o 18º aconteceu. Eu já vou falar sobre ele. O casal, a Roseli e o Ari, tinham um filho já adulto, né? 20 e poucos anos. Rapaz, jovem. Você imagina o desespero? Imagine o desespero. Porque perdeu os dois, né? Olha ele chegando, ó, o Ari chega 2h30 da madrugada na casa. Gente, eles conviveram por 3 décadas, né? Realmente, eu não sei, a maldade, a crueldade desses homens, e a raiz de tudo isso que a gente sabe onde está, no machismo estrutural, no machismo cultural, que continua enraizado na criação dos nossos filhos. Por isso que eu falo da questão, né, do esforço das famílias para mudar a cabeça. Você que tem um filho pequeno aí, já comece a pensar nisso. Criar o seu filho, o menino, o guri, né, deixando bem claro a ele, que ele, quando ele crescer e tiver uma namorada, tiver uma noiva, tiver uma esposa, uma companheira, ele não vai ser dono dela. Porque ele e a companheira, a noiva, a namorada, não interessa, são iguais. E uma coisa não pode nunca faltar, que é respeito. Porque o que a gente vê aí? Isso tudo, repito, tudo começa na questão do machismo. Onde, né, existem gerações aí, porque se a gente voltar no passado recente, homens matavam as companheiras, alegando, né, que, fui traído. Tinha lá no Código Penal, legítima defesa da honra. Até bem pouco tempo tinha isso. Eu sempre dou como exemplo, né, a mãe da grande atriz Maitê Proença, que era professora lá em Campinas, no interior de São Paulo, foi morta pelo marido, pelo pai da Maitê, e ele se safou de punição. Por quê? Porque ele alegou legítima defesa da honra, porque ele alegou que tinha sido traído. E uma traição justifica uma vida? Nunca. 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 Até bem pouco tempo, podia devolver, né? O cara chegava lá, né? Não, a mulher com que eu casei não é mais virgem. Devolvia para o pai e para a mãe. Olha como a mulher era tratada, e ainda é hoje tratada como objeto. É por isso que a gente vê um número cada vez maior de feminicídios. E não vai parar. Porque o que eu disse lá em janeiro, infelizmente, se o poder público não tomar vergonha na cara, vai se confirmar. O ano passado foram 80 vítimas. Nós estamos perto de fechar o mês 2. O mês de fevereiro, já são 18 feminicídios. 18.